Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Band Eleições. Hoje eu converso com Aquiles Batista Ferreira Júnior, doutor em Tecnologia e Sociedade e professor da Uninter. Aquiles também é especialista em marketing eleitoral. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, aqui Alessandra. com a gente. É um prazer enorme estar aqui para poder falar desse assunto tão relevante, democratizar esse assunto que faz parte da nossa vida e, infelizmente, muitas pessoas deixam passar, né? Deixam de lado. Muito bacana a iniciativa da Band também, parabéns, de trazer essa pauta, insistir nessas pautas que são relevantes. Ok, o prazer é nosso, professor. Seguinte, professor, a gente está há 30 dias já das eleições e o senhor, como especialista em marketing eleitoral, eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que esperar, o que está passando na cabeça dos responsáveis pelas campanhas eleitorais há 30 dias da eleição. Bom, basicamente, eu acho que eles já perceberam que as mídias deram uma mudada, né? O comportamento do eleitor 4.0, 5.0, como nós chamamos esse eleitor digital, que é um consumidor / eleitor, né? Ele mudou. Então, assim, a televisão continua funcionando para passar informação, a rádio também, as inserções, eu considero até as inserções, né, mais relevantes do que o próprio horário eleitoral, que as pessoas costumam não dar atenção, né? Antigamente, até o horário que mais aumentava a locação de vídeos, lembra do videocassete, né? Das fitas nas locadoras da vida? Eles adoravam esse tempo, esse período de 30 dias, porque eles alugavam mais fitas, porque as pessoas naquele horário iam assistir filmes. Então, hoje os streamings estão se dando bem com isso, né? Mas as mídias mudaram. Tem até uma frase que eu sempre uso, virou um clássico, que é uma frase do professor Dado Schneider. O mundo mudou e foi bem na nossa vez, né? O mundo mudou e foi, parece, somente totalmente, muito claro para nós que já estamos há um certo tempo aí no mercado. Mas eles perceberam que esses meios, mídia, vem do latim, significa meio. Esse meio televisão, esse meio rádio deu uma mudada. E a moçada, os eleitores de uma forma geral, principalmente os mais jovens, eles migraram, né? Estão mais na internet. Um exemplo, um outro Schneider agora, o professor Elton Schneider, que trabalha comigo, ele fez uma palestra ontem para 120 estudantes do ensino médio. E ele perguntou no final da palestra quantos ali assistiam televisão. TV aberta, TV. Essa, nós estamos. Um dos 120 jovens estudantes assistiam continuamente ou quase todo dia TV aberta. A maioria não tinha interesse, né, por esse tipo de mídia. Então, para confirmar a tua pergunta ou a resposta, os profissionais de marketing, a comunicação de uma forma geral nas eleições dos candidatos, dos partidos, eles perceberam que muita coisa está sendo feita nas redes sociais dentro da legalidade, lembrando que existe um critério para isso, né? É extenso, é burocrático. Existe uma legislação a ser Exatamente, cumprida, não é festa. Né? A gente falava antigamente, não é festa do caqui, né? Você não pode fazer o que você quiser. Sim. Mas dentro da legalidade, você pode fazer muitas coisas dentro das redes sociais. Quem já estava anteriormente se comunicando, quem não apareceu só agora, tende a se dar melhor. Então, essa mudança, eu diria que, para sanar a pergunta, a mudança das mídias. O comportamento mudou. Não quer dizer que a televisão não funcione, rádio não funcione, mas uma atenção muito especial à internet. Como um complemento, chama-se cross-mídia, cruzamento de mídia. Você pega o eleitor da televisão que vai para a internet e cruza essas duas mídias. Por exemplo, a gente vê aqui em Curitiba, vamos dar um exemplo aqui de Curitiba, né? A gente, dos 10 candidatos, apenas 6 vão aparecer na TV. E o que a gente viu conversando com as campanhas é um alívio de poder fazer parte da TV e do rádio, desse horário, principalmente das inserções, que confirma o que você está falando. As mídias sociais são importantes, elas vieram para ficar e tem uma mudança né, direta, mas essa mídia tradicional, ela também continua tendo seu peso, né? Com certeza. E vale lembrar que nós temos 2 eleições acontecendo. A proporcional e a majoritária, isso é importante. Para prefeito e para vereador. Para prefeito, né? É majoritária, para vereador é proporcional. É a mesma eleição, mas são 2 estratégias diferentes. Por quê? Porque são 2 abordagens diferentes, são necessidades de votos diferentes. A majoritária, como o nome mesmo já diz, a maioria dos votos leva, né? Cidades com mais de 200 mil habitantes, segundo turno. Mas de uma forma geral, para ficar claro, quem fez mais votos? O Aquiles é candidato a prefeito, o Alessandro também. Eu fiz 60% dos votos, fez 40%. Aquiles é prefeito, parabéns para Aquiles.
para vereador não é assim que funciona, né? Existe o quociente eleitoral, que é uma fórmula, né? Que depende do número de cadeiras, número de eleitores, e nem bem sempre complexa, bem né? complexa. É bem complicado. Eu até insisto assim que as pessoas pesquisem mais, né? Utilizem o programa, esse e outros, para anotar e começar a pesquisar um pouquinho mais. É bem interessante entender como funciona o jogo, né? Nem sempre quem faz mais votos para vereador ganha. Você tem candidatos que fazem 5, 6, 10 mil votos. O cara não entrou. Outro faz 3.500. Entra. Como? Devido ao quociente. E a comunicação é diferenciada. A campanha de vereador ela é mais corpo a corpo. As redes sociais ajudam muito para a decisão desse voto, acompanhar. Então, a Alessandra, candidata a vereadora, eu acompanho nas redes sociais, é minha amiga. Eu tenho o celular dela, entendeu? Para prefeito já não. A rede social ajuda, tem que estar presente, lógico, mas as inserções funcionam também mais favorável para as majoritárias, porque na majoritária eu tenho que conversar com a maior quantidade de pessoas possível nesses 30 dias. Né? E é proporcional, eu saio de bairro, bato de porta em porta, eu vou no meu prédio, no clube, na igreja que eu frequento, vou na 15, você vai lá na 15, os candidatos estão lá. E já na majoritária a comunicação é um pouquinho mais, né, pulverizada, ela tem que ser um pouquinho mais focada na massa nesse momento. Tá? Aí se utiliza a rede social para complementar. Aí a importância da estratégia de marketing também na política, né? Com certeza. Eu brinco muito, tem uma palestra minha, Marketing da Vida, que tudo é marketing. Né? Eu sempre falo, eu vejo marketing em tudo. E para os alunos eu sempre falo, treine o seu olhar mercadológico. O que é treinar o seu olhar mercadológico? É você ir ao supermercado e entender por que a gôndola é mais baixa para as crianças, por que o carvão está perto da carne, que está perto da cerveja, e assim por diante. São treinados. Coisas do dia a dia que às vezes a pessoa nem percebe, mas tem um propósito, tem um sentido para tudo estar do jeito que está. Exatamente. E a mesma coisa na política. Então, se você pegar assim, a definição de um candidato à majoritária para prefeito e a decisão do seu vice. Ah, por quê? Porque são amiguinhos? São simpatizantes da mesma causa? Pode até ser, claro, pode ser uma amizade, pode ser uma confiança, tem que ter uma confiança, né? Na verdade, dificilmente alguém indica um vice que não confie, né? Não seria interessante, inclusive. Mas muitas vezes é uma estratégia, né? Você pega, olha, eu atendo mais esse segmento. Se nós pegarmos governadores passados, né? Vamos pegar um exemplo, governador passado, Requião. Né? O Requião, muito forte em Curitiba. Então, na época, o Requião estava muito bem em Curitiba. Colocou o Pessutti de vice. O Pessutti, Orlando Pessutti, mais voltado para a área da agricultura, do interior, muito forte no interior. São 399 municípios no estado do Paraná, faz 8 milhões de eleitores, é muita coisa, né? Então, é uma estratégia de segmentação. Então, Requião forte em Curitiba, Pessutti forte no interior, junta, né? E você, juntando os dois, tem uma força. Para não ficar só com o Requião, mas pegar assim, o próprio Beto Richa com a Cida, né? Sim. O homem, a mulher, a causa da mulher. Então, assim, se você analisar, tudo tem um porquê. E essas campanhas, professor, que mesclam, que pensam nessa questão do prefeito, do vice, para se complementarem, essa é uma estratégia que a gente pode considerar, assim, que é uma estratégia acertada? Ela é muito mais necessária do que acertada, né? Nem sempre tudo que é necessário você acerta, né? Mas, veja, quando nós falamos do marketing, vale lembrar que marketing é mercado em ação. Marketing em ação. O mercado em ação, o mercado em movimento. Marketing não é só propaganda. Então, quando eu falo marketing na política, marketing na eleição, é o mercado político, mercado da eleição. Poderia ser marketing religioso, que tem, né? Marketing esportivo, marketing social, ambiental, cultural. São segmentos. Alguns mais importantes, né? Dependendo do ponto de vista da pessoa, esse muito importante. Então, quando eu falo dessa questão da composição, se nós pegarmos, geralmente, existem interesses, obviamente, afinar interesses. Eu sempre uso exemplo assim, fica fácil para entender. Aquiles é candidato a prefeito. E o Aquiles é muito forte dos 75 bairros na região norte. E, de repente, um vice que seja mais... se identifique com a outra região, que tenha um partido que esteja alinhado com a minha ideologia, com as minhas ideias, tudo isso tem que levar em consideração. Que agregue, que não tenha nada que o desabone, que não me prejudique, que a Alessandra não tenha feito nada de errado para que apareça, ou seja, existe uma pesquisa, né, obviamente... interna dos partidos. Mas com certeza, né, mas o pensamento mercadológico é do mercado em ação, desse mercado como se fosse um mercado qualquer.
Se você começar a prestar atenção dessa forma, você vai ter menos rejeição da política. Você entender que é um mercado como se fosse um outro qualquer. Só que esse é um dos mais importantes, que é o que decide a nossa vida, entendeu? Então, não quer dizer que escolher um vice é só uma estratégia de marketing. É uma estratégia política que, para esse mercado em ação, é interessante. Eu não posso, no mínimo, não posso ser prejudicado. Vou pegar o exemplo. Rafael Greca, né, o prefeito Rafael Greca, o vice dele, Eduardo Pimentel, que agora é candidato. Ele não era muito conhecido, né? Trabalhava lá no Palácio, assessor. Conhecido, mas não por uma eleição majoritária. Quando você passa 4 anos com a sua imagem trabalhando junto, para alguns fazendo um ótimo trabalho, outros um bom trabalho, independente do perfil que você queira atender, mas você associa a imagem do Greca, que está muito interessante, estava, né, no momento da eleição dele, que agora ele não é mais candidato, para associar. E assim por diante. Então, funciona. Para e o eleitor, professor, o eleitor consegue perceber isso? Essa transferência, ela existe? O eleitor consegue perceber isso? Ou o eleitor não liga as duas coisas? Veja, talvez de forma inconsciente. Vou dar mais um exemplo, que é o que o livro traz, essa analogia para ficar mais fácil. A minha bandeira é sempre aproximar as pessoas da política, tentar entender como funciona esse jogo, que não é um jogo ruim, não é do mal, né? As pessoas que não gostam de política geralmente são governadas por pessoas que gostam. Então, vale pensar sobre isso. Não tem como sair dela, né? Não tem como sair dela. Então, quando nós falamos disso, é como você ir ao supermercado e vai escolher uma bolacha. Você olha lá, tem uma bolacha X, Y, Z, só que essa Z é de uma marca super conhecida de bolacha, né? Não sei se eu posso falar, mas uma marca de chocolate muito conhecida. É São Luís da, né? Tipo assim, sabe assim? Ó, falei São Luís da. As pessoas já associam a marca mãe, chama-se marca da família, sabe? A marca mãe. Então, gera uma credibilidade inconsciente. Você não compra porque é da marca tal, mas gera credibilidade. Você tem teu dinheirinho, você fala, cara, é o mesmo preço e essa aqui é da marca tal, que é associada àquela marca. Então, de forma inconsciente, você consome. Trazendo para o mercado político, eleitoral, você tem isso aí. Então, as pessoas tendem a não se interessar muito por política cada vez mais, infelizmente. Repito, isso não é bacana, isso não é legal. Não é bom. Não é bom mesmo para ninguém, para a sociedade de uma forma geral. Mas como elas ficam observando de forma superficial, elas associam, então, eu vou associar o candidato X, que tem o apoio do Y, que está muito bem, está fazendo um bom trabalho. Eu tenho menos trabalho na escolha. Então, é como se fosse uma compra por impulso. Funciona, né? Com o eleitor também. Funciona. É o mesmo método de consumo que a gente pode também usar para o eleitor também? Guardadas as devidas proporções, né? Assim, são 2 ambientes diferenciados, 2 importâncias diferentes. Uma coisa é você escolher seu biscoito, a sua bolacha, né? Para não dar briga. Você escolher o seu chocolatinho lá. Outra coisa é você escolher o futuro da sua cidade. Mas para fazer uma analogia, para entender, é assim, é como se fosse uma estratégia mercadológica que você pudesse definir, né, pela percepção que você tem, pelo posicionamento. O que é o posicionamento? Tem o posicionamento do futebol, 352, pessoal, né? Para quem gosta de futebol acompanha. E tem o posicionamento do marketing, o que vem à sua cabeça. Quando eu olho para a Alessandra, eu vejo jornalismo. Né? Quando eu olho para o Aquiles, eu vejo o Ninter, eu vejo marketing. Né? Eu olho para o fulano, eu vejo, ele joga futebol comigo, mas é o meu médico. Ele é o cara que fez a minha casa, a associação, as pessoas associam. Isso é posicionamento, é a primeira coisa que vem à sua cabeça em relação ao produto, marca ou serviço. Nesse caso, vamos pensar nos candidatos como marcas. Então, se eu tenho um candidato X que tem o apoio do Y, associa. A estratégia de colocar vice também, que possa agregar em outro segmento, também é uma estratégia de posicionamento. Então, é bem nessa linha. Tá ok, a gente já volta a conversar, porque a gente faz um pequeno intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Band Eleições, hoje conversando com o professor Aquiles Batista Ferreira Júnior, que é doutor em Tecnologia e Sociedade, professor da Uninter e também especialista em marketing eleitoral. Professor, a gente estava falando no bloco anterior dessa questão do marketing, da visão, mas o marketing usa também muita pesquisa também, né? Como é que ela é feita? Bom, a pesquisa, na verdade, é um dos melhores, para quem está trabalhando agora do ponto de vista do profissional que está fazendo uma campanha.
É cerca de 1% do valor de uma campanha, de tudo que se gasta, é o valor que se gasta em pesquisa. 1%. E o certo seria investe em pesquisa. Porque as informações que as pesquisas trazem, elas são muito bacanas, interessantes para tomar decisão. É uma estratégia. E só uma coisa, a pesquisa que é feita pelo partido é uma e a pesquisa, por exemplo, eleitoral que é divulgada é outra? São dados quantitativos, qualitativos diferentes? Assim, existe um procedimento para elaborar a pesquisa. Pode ser solicitação de um partido, de um grupo de empresários, qualquer um pode contratar uma pesquisa. Que ela, né, considerada uma pesquisa a sério. Você tem alguns institutos bem relevantes, vou pegar um exemplo, né, para citar um exemplo, como eu já falei anteriormente no bloco, a ideia é instigar as pessoas a pegarem essa informação e pesquisarem um pouquinho mais. Tem um instituto de pesquisa chamado IRG Pesquisas, que é um instituto sério. Eu lembro que na eleição que o Gustavo disputou a primeira, foi o único instituto que acertou muito próximo, que ele ia para o segundo turno, assim, todos davam outros candidatos, Ratinho, o Dutti. Então, assim, é feita uma metodologia muito interessante, que é focada em estratos. O que é o extrato? Vamos imaginar Curitiba, 75 bairros, 10 regionais. Vamos falar em 10 regionais, fica até mais fácil. Você divide a cidade em várias regiões. E você pega ali no universo de 900, 1.000 pessoas, esses quase 2 milhões de eleitores, né, o resultado. Mas como que você consegue isso? Existe um cálculo que é feito, onde você verifica quais são, por exemplo, os bairros mais populosos. Você não pode fazer pesquisa com 100 pessoas no Boqueirão e 100 pessoas na Lameia Pequena. Porque o universo de eleitores do Boqueirão é bem maior do que o universo da Lameia Pequena, que é um bairro menor. Então, proporcionalmente ao número de eleitores, eu tenho uma proporção aqui para o Boqueirão, estou dando um exemplo com um bairro grande, com o número de eleitores, e aqui quantidade menor. Se a pesquisa for séria, adequada, eu falei o exemplo de tem a Quest também, tem várias que fazem, elas podem ser encomendadas pelo partido, podem ser encomendadas por um grupo de empresários, registradas no TRE, e elas têm um papel muito interessante, que elas, não que influenciam, mas elas dão um mapa do momento. É uma fotografia. É uma fotografia do momento, né? Então tem que ficar claro, do momento. A eleição, ela tem uma dinâmica muito interessante. Talvez quem tem mais experiência vai lembrar da eleição dos 12 dias do Jaime Lerner, né? Exato. Todo mundo ali, daqui a pouco 12 dias o Lerner acabou ganhando. Momento, né? Momento. Tudo pode acontecer numa eleição, mas o raio-x do momento, a pesquisa ela identifica muito bem. E ela, muito mais do que influenciar o eleitor, ela ajuda na estratégia, tá? Mas influencia o eleitor, né? Influencia. Quanto que ela influencia? Porque muitas pessoas elas veem uma disputa eleitoral com pouca atenção, como eu já falei, e muitas vezes, eu lembro até de pessoas que conviviam comigo, eu era criança, assim, lá no interior, eu sou VIP, vindo do interior do Paraná. VIP, também sou. E eu lembro que eu era criança, eu gostava de comício, né? Naquela época tinha comício, showmício, não sei o quê, cidade pequena e tal. Eu gostava muito daquele clima. E eu escutava muitos mais experientes falando assim, né? Nossa, mais experientes, né? Falando assim, não vou perder meu voto, vou votar no fulano porque ele vai ganhar. Exatamente. Então, infelizmente, um depoimento, Sim, né? vou abrir meu coração, um depoimento, né? Infelizmente, as pessoas entendem Elas como... ainda tem isso, tem uma parcela que, não, fulano tem mais chance de ganhar, então, não vou perder meu voto. Exato, e depois da eleição você escuta muitas pessoas, perdi meu voto, mas como perdeu o teu voto? Ele não foi eleito, mas calma lá, vamos lá, em que sentido você perdeu o teu voto? Você está triste porque o seu candidato, que tem uma bandeira, que tem uma ideologia, que está pensando no seu bairro, que você conhece, que você votou, que você saiu de casa, foi lá, colocou o nome, anotou o númerozinho e fez o voto, e essa pessoa não foi eleita, tudo bem, agora... Se você fala que você perdeu o voto porque você votou, né, infelizmente não votou em quem ganhou. Então, as pessoas têm esse perfil. É o perfil do eleitor / consumidor. É como se fosse até um termo que se usa muito no marketing eleitoral, que é uma diferença entre o marketing político e eleitoral. Marketing político a longo prazo. Sim, mais amplo, né? Por exemplo, quando você pegava assim, antes do atual vice, que é candidato a prefeito agora, quando ele aparecia em uma inauguração de um prédio, alguma coisa da prefeitura junto com o Greca. Então, está associando uma imagem à outra, são os dois, é uma dupla, prefeito e vice, dá até nome de dupla sertaneja, né? Prefeito e vice, bom nome.
eles aparecem, é uma dupla. Eles fazem parte da prefeitura, quem está comandando. Isso é marketing político, a longo prazo. Sim. Lá não pode pedir voto. Eu não posso, né, pedir voto um ano antes da eleição. Quando o TRE fala, pode fazer campanha, esses 30 dias agora, de 15 de agosto para cá, pode, é marketing eleitoral. Tá? Então, quando nós falamos da decisão do voto, maioria, pesquisa da AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, mostra que quase 70% das pessoas, olha que loucura isso, decidem no dia o seu voto para proporcional, para vereador. Entendeu? O deputado estadual, federal. Às vezes vai votar, vê ali um santinho. E aí que entra essa questão, chama-se Operação Lobisomem, né? Que o pessoal que trabalha joga aqueles papéis. Não deve, não pode, dá multa, vai preso, não pode, não faça isso. Mas Mas as pessoas, inevitável. Você as vai pessoas numa zona acabam eleitoral, você jogando. vai votar, você vê aqueles Por que jogam? Porque as pessoas acabam Porque pegando. elas sabem disso. Isso é top bueiro, boca de lobo, é horrível, é ruim para a cidade. Está indo para, olha que loucura, está indo para uma eleição para melhorar a sua cidade e você pega na chão, como diria a dona Armênia, né? Essa foi longe. Foi. Para poucos. Mas eu lembro. Para poucos. Você pega na chão o papelzinho, tá? Ao pegar, você está contribuindo para isso. Se você parar de pegar, eles vão parar de jogar. Aliás, né? deveria ser o contrário. Se você vir o papelzinho ali, nesse eu não voto, porque jogou. Usa a rede social, tira a foto, ó, isso aqui jogou, tá no chão. Exatamente, né? Deveria ser. Usa a sua voz, as formigas têm megafones, as pessoas têm voz, aquela coisa toda. Mas, infelizmente, nós estamos melhorando muito no processo eleitoral. A gente estava falando de pesquisa e, por exemplo, aqui em Curitiba, o que chamou muita atenção de especialistas na área, por exemplo, são as pesquisas que saíram, você citou aí algumas, né? A IRG, Quest. A gente viu uma diferença brutal de uma pesquisa para outra. Por que isso acontece? Pode ser um fator, um momento, né? Uma semana para outra já muda muito, um fato novo, uma situação nova. O tipo de amostragem, né? Pode ter pego um outro tipo de amostragem, algum segmento social. Então, tudo tem que estar discriminado. Qual que é o perfil? E tem a pesquisa que mostra o nome do candidato, é estimulada, né? É que você coloca o nome dos candidatos, dentre esses em qual você vota. Minha mãe mandou, voto nesse. Sim. Né? E tem a espontânea, que é um outro tipo, onde você pergunta em quem você votaria. E não apresenta nenhum nome. Né? Então, concorda comigo que, quando nós falamos de marketing, que é mercado em ação, nós temos marcas mais fortes, que são mais lembradas, e marcas mais fortes. E outras menos. Quando eu falo lá, por exemplo, do Eduardo Pimentel, que não era muito conhecido, tinha uma atuação política, estava tudo certo, mas não era tão conhecido da massa. Agora ele está se tornando mais conhecido, se tornou mais conhecido, nome forte, pela exposição, obviamente, da mídia. Né? Aí, quando você vai numa espontânea, por exemplo, as pessoas falam, Curitiba é mais fácil lembrar de nomes que já foram prefeitos, que já foram governadores. Então, vem nomes mais tradicionais, as marcas mais lembradas. Posicionamento. É como eu te falo agora, pensa em 3 marcas de refrigerante, 3 marcas de chocolate. Você vai lembrar tal, tal, tal. Ou seja, é lembrança. Então, na espontânea, é meio na pressão. Em quem você votaria? Ai, meu Deus. E não adianta você pensar, né, a Alessandra pensar com a sua cabeça e achar que a tua cabeça é a cabeça do eleitor. Você trabalha com isso. Você tem acesso à informação, sabe quem é quem. Exatamente. A pessoa, nós falávamos nos bastidores, quem tem um perfil mais de humor, quem quer mais não sei o quê. Sabe, você conhece. Eu já trabalhei com isso, estou muito próximo. Então, mas a grande massa não dá a menor atenção. Então, é a primeira coisa, né, que você fala para ela, quem você votaria? São nomes que vêm. Então, pode dar uma divergência da pesquisa espontânea, bem intensa em relação à pesquisa estimulada. A gente já está quase terminando aqui, estamos me dando tempo que a gente está quase terminando, mas uma coisa, todas as pesquisas mostraram, na espontânea, que muita gente, 70%, 60%, não sabem em quem votar. Ou seja, há espaço para os marqueteiros trabalhar, né? E é interessante falar, 60, 70% não sabem em quem votar ainda. Esses 30 dias serão fundamentais, né? E mais uma vez reforça, lembra que eu falei da pesquisa que mostra que quase 70% das pessoas não escolhem no dia? Então não justifica as pessoas não estarem dando a devida atenção? Então, esses números batem, né? Quando você fala assim que as pessoas saem, tem uma atividade para fazer num dia específico, em um domingo específico, tem que acordar cedo ou enfrentar fila para lá votar, elas não estão preocupadas com isso, mas no dia, e diria mais, não é só no dia, uma semana antes da eleição, as coisas podem mudar. Um fato novo, na eleição passada, retrasada, na primeira do Greca, teve aquela fala lá que ele foi estava na PUC falando alguma coisa que ele comentou, uma situação dos moradores de estação de rua,
que teve o corte, aí entre os cortes e tal, pegou aquilo ali, influenciou quase... Tudo influencia, uma palavrinha. Se nós pegarmos a nossa conversa aqui agora, e se você editar um pedacinho... Segmentar. Você colocar uma fulano falou de você... Várias narrativas, né? O que vai da cor. Então, são novos tempos, novos pensamentos, mas o que é mais importante é dar a devida atenção, é pesquisar, né? Pesquisar sobre o seu candidato a vereador, a prefeito, buscar informações, perguntar para quem conhece, isso é muito importante. Tá ok, gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente agradeço. hoje. Obrigada, professor. Obrigada a você aí de casa que nos acompanhou até agora e até uma próxima.